tema de hoje é educar com valores. Educar com valores é aquilo que a nossa sociedade mais precisa e é aquilo que nós encontramos no público. Mas que valores serão realmente estes? O tema dos valores, do ponto de vista das ciências humanas e espirituais, é sempre atual. A nossa sociedade evidencia uma crise de valores. Estes valores, o que vamos referir, não são os valores monetários, não são esses. Os valores são fundamentais como forma de darem maior significado à vida e serem o garante para uma convivência social que dignifica a existência. Cada indivíduo, fazendo o uso adequado da razão, encontra-se perante a decisão de colocar em prática o seu padrão de valores, ou fugir da responsabilidade de agir de acordo com as qualidades desejáveis de quem vive em sociedade. Ou seja, nós temos sempre um livre-arbítrio de pôr em prática os valores. Não são os valores monetários, mas são aqueles valores que nós carregamos intimamente e compete a cada um de nós os adquirir e pôr em prática. E esses valores são a liberdade. Este valor que nós olhamos para os países que estão em guerra e tantas vezes essa liberdade, a maior parte das pessoas não existe. E não é só nas guerras, às vezes é dentro de uma família, às vezes é dentro de um trabalho. Nós somos como que manipulados a não podermos fazer ou dizer tudo aquilo que nós queremos. A tolerância é outro valor. Nós sabemos tolerar o nosso irmão. Aquele que falha, mas não temos que julgar. Tolerar, compreender, a amizade. A amizade que é encontrar uma verdadeira amizade. Realmente as amizades são quase sempre por interesse. Há um provérbio português que é: eu dou um chouriço a quem me der um porco. É tudo sempre por interesse. A paz, sempre os conflitos, a alegria, a solidariedade, a unidade, a união, um por todos e todos por um. Há cada vez mais competição. Não existe esse valor de unidade, a compaixão. Nós compreendermos e sentirmos aquilo que o outro não está a sentir. E isso é tão caro nós encontrarmos. Entre outros valores, são postos à disposição do indivíduo para que os possa incluir nas suas ações e fazer da sua vida um evento único, que vale a pena, assim como contribuir para a construção de um mundo mais próximo dos princípios ensinados por Jesus. Os valores fornecem ou incorporam na pessoa a qualidade humana integral, corpo e espírito. Acarretam enriquecimento, poder pessoal, testemunho e autoridade. Moralmente, alguém que pratica bons valores e cresce como pessoa não é igual àquela que não o faz e não passa por um processo de maturidade no qual os valores têm muito a dar. Ou seja, não é? E tem que haver maturidade espiritual, para que a pessoa possa pôr em prática todos esses valores. E esses valores não se acabam. Esses valores sempre podem ser postos à prática. A transcendência é fazer da vida algo significativo, e é verdade. Não é? Nós devemos fazer algo significativo, algo que nos preencha. E se nós estivermos num sítio onde nós não conseguimos, podemos até ter talentos, mas se nós não temos a oportunidade de os pôr em prática, daquilo que nos faz crescer, não é? Então como é aquela frase: não te percas aonde não te prendam. Onde os valores melhoram o projeto de vida do indivíduo e tudo que o rodeia. Nem todas as pessoas praticam e vivem os valores da mesma forma. Poderia dizer-se que há pessoas mais bondosas que outras, mais criativas que outras, é certo. Nem todas são tão criativas, umas mais, outras menos, umas mais bondosas, outras menos, mas todos nós temos valores. Mas isso não é algo quantificável, nós não podemos quantificar.
Alguns retiram mais benefício do valor do seu trabalho que outros, isso é verdade. Há pessoas que ganham imenso, mas chegam ao fim e não têm nada. E há pessoas que até ganham menos, mas conseguem ter disciplina, conseguem se orientar. Desta forma, os valores são flexíveis, dependendo da ética e moral de cada ser. No mundo não há duas pessoas perfeitamente iguais, nós sabemos disso. Todos nós, né, temos a nossa evolução individual, nós podemos estar perto uns dos outros, a nível de evolução espiritual, mas não somos precisamente iguais, ninguém é igual a ninguém, somos individualidades, somos seres únicos. Mas ambas podem praticar o bem na sua vida, em variados contextos. Sim, eu posso praticar um bem num determinado momento da minha vida, no terceiro para fazer de igual modo, mas em contextos diferentes. O que não quer dizer que nós não sejamos bondosos. Praticar valores faz com que a consciência do indivíduo o faça sentir bem. E é verdade, quando nós fazemos algo que nos preenche, a nossa alma, que às vezes eu costumo dizer, nós sentimos bem, fazemos de coração. Colocam nos desígnios adequados da vida. Fazer o bem e viver bem. O viver bem é para nós fazermos aquilo que nos faz sentir bem, aquilo que nos preenche a nível espiritual. E isso tem a ver com os valores, emoções, sentimentos, atitudes. Só no sentido de praticar o bem, o que demonstra a verdadeira dignidade dos homens. Se for uma pessoa que não praticar o bem, for desonesto, não é? É aí que nós conseguimos ver a dignidade das pessoas. Os valores nunca se esgotam. Existe sempre a possibilidade de os praticar mais e mais. Ou, por outro lado, alcançar maior virtuosidade com eles. E isto é aquilo que estes valores têm a ver com as nossas virtudes. A conquista das virtudes. Irão acompanhar a nível espiritual, que não está connosco. São os nossos valores. Nenhum ser humano alcançou a máxima bondade na Terra, a não ser Jesus. Isto é verdade, não é? Foi o ser mais bondoso que passou na Terra, que deixou o seu exemplo de bondade, de humildade, fraternidade, todos esses valores. A transmissão de valores. Como se aprendem, como se transmitem, como se adquirem. A introdução dos valores é um processo de aprendizagem baseado na experiência interior e exterior do indivíduo. Porquê que é na experiência interior? Tem a ver com os nossos sentimentos, com aquilo que nós sentimos. E a nível exterior, as nossas vivências, aquilo que nos acontece no nosso dia-a-dia. A sua finalidade é proporcionar a felicidade entre muitas outras coisas. Porque a felicidade não está em objetos. A felicidade está naquilo que nós construímos a nível interior. A sua aprendizagem conta com o exemplo. Evidencia a evidência daquilo que se vê. Se nós tivermos que falar um exemplo de uma criança, se eu estiver a falar, mas se eu não puser em prática aquilo que eu estou a ensinar, não adianta. É como aquilo que é, faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Não, nós temos que ser coerentes em tudo aquilo que nós fazemos. Como meio fundamental para o seu ensinamento e interiorização das pessoas, especialmente de pais para filhos. Contudo, isso é também aplicável aos grupos sociais, instituições e organizações. E às vezes um líder, um bom chefe, é aquele que diz vamos fazer, não é aquele que diz quem é que faz. Porque eu vou dizer vamos fazer engloba num conjunto, numa abrangência, todos aqueles que com ele dependem. E a mesma coisa em relação aos pais, né, aos filhos. Houve uma situação, às vezes os pais desvalorizam, quando uma criança se disponibiliza para ajudar, para fazer uma atividade,
E eles se disponibilizam e os pais dizem, não faças porque não sabes fazer bem. Aquilo que a criança sente é uma autêntica rejeição. Mesmo que ele faça mal, ou quer que seja a atividade em casa, houve uma criança que nos uma vez que aspirava em casa e a mãe não queria que ficasse mal aspirado. E a criança ficou frustrada porque era uma coisa que ela queria fazer e a mãe disse logo que não. É lógico que nós temos as coisas bem feitas, mas, por favor, quando uma criança pede para fazer, deixem-na fazer. Que ela sente-se valorizada. E ao fazerem ou limitarem-na, ela vai interiorizar que vale zero. E isso, a nível psicológico de uma criança, se for consecutivo, deixa mais. Um bom exemplo da prática de um valor pressupõe uma convergência por parte da pessoa que o ensina. Né? Ou seja, ela tem de ser aquilo que faz, aquilo que diz tem que fazer. Ou seja, deve existir uma coerência aceitável entre o que a pessoa diz, faz e sente. Isso torna eficaz a transmissão do valor e mostra os seus benefícios reais no âmbito individual ou do grupo. Mas nem todas as pessoas praticam e vivem os valores da mesma forma. É verdade, nenhum de nós é igual, nós somos individualidades. Sentimos-nos de tal forma identificados com o ritmo da sociedade de consumo que muitas vezes confundimos o ter com o ser. E é verdade. As pessoas andam numa correria que esquecem-se de viver. Esquecem-se de dar importância àquilo que realmente vale a pena. Não é? E muitas vezes quem tem filhos, quem sofre são os filhos. Na agitação, quem tem filhos em infantários é levá-los de manhã às 7h30 da manhã e buscá-los às 7h30 da noite. Que tempo é que aquela criança está com os pais? Que valores é que eles lhes vão ensinar? Passamos a acreditar que quanto mais temos, mais somos. É completamente errado. Normalmente esquecemos que há coisas que não podem ser compradas, certo? E que a maioria das coisas boas não está à venda. Não. A maioria das coisas boas é aquilo que nós adquirimos no nosso interior. Não, nada disso está à venda. Assim, é evidente que, se não decidirmos quais os valores que têm de regular o mercado, ou seja, a nossa vida, será a vida, o mercado, a impor-nos os seus critérios. Não é? E nós acabamos por ir para aquilo que a sociedade nos dita e deixamos de realmente sermos nós a gerir a nossa própria vida. Porque vamos atrás da ilusão, vamos atrás do ter. Verdadeiramente, o homem só possui com sua propriedade o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa partir. Porque do que ele houver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. E isto não é aquilo que a doutrina nos esclarece também, não é? Que a nossa posição futura depende daquilo que nós fazemos atualmente. Os bens da terra pertencem a Deus, nada é nosso. É tudo transitório. Que os distribui de acordo com a sua vontade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Transmissão e prática de valores às pessoas. Os valores são um conjunto de qualidades que desejamos em qualquer comportamento e atividade humana. São definidos como padrões ou ideais que tornam o comportamento humano coerente e autêntico nas suas diversas vivências e interações pessoais. A infância, como época crucial onde ocorrem os acontecimentos mais significativos da vida, encerra em si a oportunidade para instruir e fundamentar as boas ações e comportamentos que irão permitir às crianças adquirir conhecimentos éticos, morais e espirituais. Uma vez mais, eu refiro da importância da evangelização fundamental para educar a criança, a transmitir valores e levá-la a compreender
que é um ser espiritual. Muitas vezes os pais descuidam dessa responsabilidade e dizem, quando ele for grande eu tenho a oportunidade de escolher. Só quando ele for grande, não é, a oportunidade já passou. Porque ele não se vai interessar e se calhar na adolescência já cometeu alguns erros que não devia ter cometido. E na vida, na agitação da vida cotidiana, os pais, e volto a referir, passam muito pouco tempo com os filhos. Não ouvem, não veem os sinais que tantas vezes os filhos transmitem. Sinais esses que não precisam ser verbalizados. As crianças assimilam os valores através do exemplo. Baseiam-se no que os seus modelos mais próximos fazem e aqui a importância fundamental dos pais. Num casal em que haja gritos constantes, em que haja discussões, em que os pais ralham com os filhos, eles vão assimilar isso tudo, embora os pais pensem que não, eles vão assimilar. E essas crianças, em sociedade, vão ter um comportamento totalmente diferente. Essas crianças, quando chegarem a adultos, vão ser assim. Foi assim que eles aprenderam. Eles têm como modelo o pai e a mãe. E às vezes a figura paterna, embora os pais não tenham consciência disso, a figura paterna e materna são tão importantes na criança que muitas vezes, quando um pai não faz o seu papel de pai, não é? A criança escolhe um outro elemento da família para representar a figura paterna. As crianças assimilam os valores através do exemplo, baseiam-se no que os seus modelos mais próximos fazem e não tanto no discurso ou na vitalidade das palavras que não acompanham as ações. Lá está, tudo há bocado disso. Se eu estiver a dizer a uma criança, olha, não batas, mas se eu estiver a bater uma criança, ela acaba a saber, ela vai ver e aprende com aquilo que eu faço. Ou eu digo, não mexas aí, mas se eu for mexer, as crianças aprendem por imitação. A disciplina. Há quem acha que a disciplina não é importante, mas é um dos valores mais importantes. Nós ainda somos tão indisciplinados. E é na infância que se adquire este precioso valor. Incutir nas crianças o valor da disciplina como forma de gerir a sua vida diária. E as crianças precisam de rotinas, precisam de regras, embora os pais acham que não. Acham que ao incutir regras e disciplinas estão a causar traumas às crianças. Isso não tem qualquer justificação. Aprender de forma que a disciplina, enquanto valor, atitude ou ação significativa, ou ação, significa a capacidade de fazer aquilo que deve ser feito. Assente na capacidade de sermos organizados e constantes nas diversas atividades da nossa vida cotidiana. Nós precisamos de disciplina. Os espíritos superiores são imensamente disciplinados onde trabalham, estão prontos. Nós não somos tão indisciplinados a cumprir horários, cumprir tarefas. Isto faz parte da nossa evolução. Esta preciosa qualidade, tão difícil, mas não impossível de conseguir, permite que as pessoas adquiram bons hábitos, melhorem a prática das suas diversas atividades, controlem-se a si mesmas em termos de caráter e forma de agir perante o que lhes desagrada. Convém salientar que a disciplina não é um castigo. Às vezes as pessoas, quando tentam impor disciplina aos seus filhos, acham, não posso fazer porque é um castigo. Não é um castigo. A disciplina visa corrigir, orientar, mostrar o caminho que se deve seguir para não errar. Pais, criem vossos filhos de acordo com a disciplina e a orientação do Senhor. É uma carta de Paulo aos Efésios. O Senhor corrige o que ama. Que filho há que o pai não corrija? Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciamos. É a carta de Paulo aos Hebreus. E a unidade familiar.
Hoje em dia, cada vez mais vemos famílias disfuncionais. Não é? Há imensos problemas, não há unidade familiar. Ainda que na nossa cultura o desenvolvimento tecnológico e a vida laboral tenham conhecidos avanços extraordinários que facilitam as nossas atividades diárias, não podemos dizer o mesmo em relação à unidade familiar. Eu acho que a unidade familiar tem-se vindo a perder. Tem-se vindo a perder aqueles serões que havia, pelo menos no tempo da minha infância, e que eu gostava imenso de estar à volta da fogueira dos meus avós, em que a comida era feita nas panelas de ferro, de 3 pernas, em que nós não havia televisão, pelo menos na minha família nós não tínhamos televisão, e passávamos a conversar, a falar da vida da infância deles, o que eles faziam. Isso é unidade familiar. Quando nós tínhamos problemas, nós abordávamos, falávamos e ajudávamos uns aos outros. O tempo que os pais conseguem dedicar aos filhos foi sendo desprezado, é verdade. O assunto torna-se mais delicado quando nos apercebemos da quantidade de problemas que as crianças e os jovens enfrentam quando os pais não lhes dedicam o tempo suficiente. Muitas vezes, os pais não se apercebem do que realmente está a passar com os seus filhos. Porque na agitação do dia-a-dia, no correria, vão deixando para lá, e quando deixaram para lá tempo demais, às vezes já é tarde demais. Há imensas crianças em idade infantil com depressão. Há crianças que estão a tomar antidepressivos. Porquê? Porque os pais vivem na agitação e às vezes a criança só precisa de um ouvido. Aquilo que custa mais ouvir numa criança é ela dizer, e isso já me disse, eu trabalho com uma criança, ela dizer, Paula, eu não tenho ninguém que goste de mim. Quando uma criança diz isso, não tem amor em casa, não tem afeto em casa. Precisa na escola de ter alguém e que lhe diga, olha, não te preocupes que eu gosto de ti. Se não tens ninguém com quem brincar, eu brinco contigo. E isto é importante. E a maior parte dos pais não se apercebem daquilo que os filhos vivem. Os pais, enquanto primeiros agentes da unidade familiar, devem demonstrar amor, afeto, amabilidade, apoio incondicional e responsável aos filhos. Tal como a maioria dos valores, o pai são um exemplo positivo ou negativo que as crianças, aqui é os pais, são um exemplo positivo ou negativo que as crianças seguem e interiorizam. Não é à toa que Deus, quando nos dá aos nossos filhos, nós temos que ser exemplo para eles. Eu não posso estar a ensinar uma coisa, dizer para ele fazer e ele fazer o contrário. Tem que ser coerente entre aquilo que faço e aquilo que digo. É aquilo que eu vou ser exemplo. O amor é o motor que move a nave da família. A cola que mantém unidos os seus elementos. Este é o grande segredo das famílias unidas, que não dependem de causas exteriores, nem de as coisas correrem bem ou mal, nem da inteligência ou cultura dos seus elementos. É o amor. O amor é a base, não é? Não é se são uns mais inteligentes que outros, não. Nem tem a ver com a cultura dos seus elementos, sem muito conhecimento, não. É o amor. Se existe um lugar onde se necessita de uma medida abundante de valor saudável, esse lugar é o lar. É ali que está a caixa de ressonância, todos os problemas humanos que pedem solução. Ali se acumula a pressão do mundo exterior, que só pode ser aliviada pelo amor. Ali funciona a escola mais transcendente da Terra, cuja atividade formativa exige uma grande dose de valor, persistência e valores comuns, e isso não é fácil de conseguir. Daí a necessidade de compreensão, abnegação e boa vontade perante qualquer obstáculo que ponha em causa essa unidade. Então é na família, é nessa união de família, nessa unidade de família que é lá que nós resolvemos os nossos problemas, é lá que nós temos que ser unidos, tem que haver compreensão, tem que haver abnegação e boa vontade, não é? perante qualquer obstáculo. Trabalho e diligência.
Um dos valores fundamentais na vida de uma pessoa que se começa a moldar desde a infância é a diligência para além do trabalho. E as crianças adoram estudar. A diligência das crianças irá dar-lhes a capacidade de perceber, entender que cada ação produtiva dará frutos, mas apenas se for feito com o devido esforço. Tal como a disciplina, o labor parte das atividades que são ensinadas à criança no lar e tarefas que devem assumir desde cedo no seu percurso académico. Eu acho que às vezes os pais não, e às vezes acontece quando estão na faculdade, são criados desde pequenos, tão dependentes dos pais, quando eles vão para a faculdade, sentem-se perdidos. Né? Esse trabalho é feito também na família, prepará-los para a vida futura, a vida enquanto ser adulto, de responsabilidade, de trabalho, e às vezes a culpa é dos pais e da sociedade também. O trabalho é uma das leis naturais ou divinas. Há muitas pessoas que conseguem fazer várias coisas, e se não fazemos bem o trabalho que nos ocupa o presente, é bem possível que estejamos a fechar a porta em relação ao futuro. Fazer mal um trabalho não é o melhor caminho para progredir. Isso tem a ver com a responsabilidade do trabalho. E iremos também dar contas por tudo aquilo que Deus pôs ao nosso dispor e nós não fazemos. Preguiçoso, durante quanto tempo vais ficar deitado? Quando vais despertar do teu sono? A mão negligente empobrece, mas as mãos dos diligentes enfraquece. Hoje sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. O trabalho, a ação, transforma o ambiente. O trabalho de serviço transforma o homem. Isso é um livro de pensamento e vida. Autoestima. A vida afetiva das crianças é muito importante. Grande parte do êxito da vida de uma pessoa, se entendermos como forma de escolher o bom caminho da existência, trabalho, produtividade, espiritualidade, plenitude espiritual, reside no desenvolvimento da sua afetividade. Ela é composta pelas emoções e pelos sentimentos, pelas experiências e vivências afetivas, assim como pela aquisição de valores morais e valores espirituais, entre outros processos. Assim, a autoestima, um tema tão debatido, dissertado e especulado, é encarada como uma vivência real de cada pessoa. Aceitamos o que é formada desde a tenra idade e que se vai consolidando pouco a pouco, dependendo das experiências valorativas que recebe ou não dos entes queridos. E que, volto a referir, por pouco, há uma frase que é: o trabalho do menino é pouco, mas quem perde é louco. Devemos sempre valorizar. Desde que a criança erra de primeira vez, insistir e levá-la a fazer novamente. E quando ela conseguir, isso acontece muito em idades muito pequenas, com 2, 3 anos, estimulá-la, incentivá-la. E quando ela consegue, incentivá-la que conseguiu. É para ela, numa próxima vez, isso irá refletir na vida adulta. Se a criança errar, e falharem com ela, que fez tudo errado e que não valeu a pena, ela, quando for adulta, não vai nem sequer tentar. Porque se ela falhou, isso ficou-lhe marcado, não vale a pena sequer fazer. Os benefícios. Os benefícios de ter uma autoestima. Sentimento de valor próprio. Evita a comparação sistemática com outras pessoas, é aquilo que muitas crianças às vezes fazem. Mas o fulano faz melhor que eu, mas ele consegue melhor que eu, mas ele faz melhor que eu. Não se pode comparar uma criança. Cada criança é uma criança, cada ser é um ser. Uns têm mais faculdade a fazer desenho, outros têm em construções, outros têm... E cada criança é um ser único. Tomar decisões adequadas, ter autoestima. A pessoa passa a ter uma tomada de decisões adequadas perante o que poderia prejudicá-la ou provocar dano a si mesma. Desejo de alcançar novos sucessos, de atingir objetivos e tem um sentimento de competência saudável.
Ó espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprir. Está no Evangelho segundo o Espírito de João. Honestidade. A honestidade é um dos valores e aspectos mais importantes de uma personalidade saudável. Se entendermos que é a capacidade de fazer o bem nas suas mais distintas relações e atividades que o ser humano desenvolve, é transmitida através de exemplos, seja em casa ou no meio escolar. Se uma criança viver no meio em que os pais, de algum modo, não sejam honestos, ela tenta imitá-los. A honestidade é uma manifestação prática da verdade, tão falseada na nossa cultura, onde certos interesses levam as pessoas ou até instituições a mentir ou enganar de forma a atingirem os seus objetivos, normalmente de âmbito financeiro ou comercial. Quando a criança se engana, falha ou comete uma falta, devemos mostrar em que sentido não foi honesta ou como causou dano, o que a tornará consciente daquilo que é adequado, ou esperado dela em determinadas situações, sem maus comportamentos ou atitudes de manipulação. A pessoa que é honesta busca comunicação que é correto, honrado, razoável, justo, jamais procura aproveitar-se da confiança, da inocência ou da ignorância dos outros. A honestidade é a demonstração tangível da grandeza da alma, da generosidade do coração, da retidão dos sentimentos. A única forma que o indivíduo tem de confirmar o valor das suas palavras, dos seus pensamentos ou das suas reflexões de forma irrefutável é traduzi-las por gestos e atitudes. Concluindo, irmãos, todos os que são verdadeiros, todos os que são honestos, todos os que são justos, todos os que são amáveis, se alguma virtude têm, se são dignos de louvor, pensai por quê. O amor, um dos valores mais importantes. Fonte constante de inspiração para muitos, o amor constitui valor integral por excelência. É a manifestação e a demonstração de plena aceitação da consciência dos outros. Assim, o amor representa a união e o estreitar de laços sólidos nas diversas relações interpessoais. É uma mostra de compromisso real entre as pessoas, qualquer que seja o âmbito da sua interação e os papéis que desempenham. Sabemos que este valor, atitude, sentimento, ação, não caracteriza muito as sociedades modernas. E nós vemos isso, não é? As pessoas são uma agitação constante, não têm qualquer sentimento amoroso para uns outros. Tudo isso dá origem às muitas separações que deixam, separações no caso de casais, que deixam os corações feridos e os filhos à mercê de crises e vazios difíceis de preencher. Nós notamos cada vez há mais, falta de experiência, há mais filhos de pais divorciados de terra idade, com meses. A infância não está livre dessa falta de amor. Existem situações de maus tratos, abandono, maus exemplos dos pais, de fome, crises que afetam uma boa parte das crianças por todo o mundo. Temos no amor um valor fundamental para curar os nossos pares, as diversas relações interpessoais e, em consequência, fazer com que as nossas crianças valorizem aquilo que têm, os entes queridos, a sua própria vida, e aprendam a manter relações adequadas, baseadas no respeito, na aceitação e na tolerância para com os colegas e amigos. O amor está na base da família, na base da amizade, na base das relações interpessoais.
O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É o fundamento da vida e justiça de toda a lei. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado à Terra por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, levou-nos, em nome de Deus, a uma forma inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isto é um livro de pensamento e vida. E encerro assim a minha exposição de hoje. Espero que tenha contribuído de alguma forma aos valores que são importantes, que podemos transmitir às nossas crianças, aos nossos jovens e até mesmo na sociedade adulta. Isto é baseado num livro, Educar com Valores Positivos, em que esta primeira parte será sobre as crianças e irá uma segunda parte sobre os jovens e a idade adulta, os valores que os jovens precisam neste momento de serem incutidos para terem o norte nas suas vidas, tão importante, para as suas decisões. Agradeço a vossa atenção.